Paz e bem, meus amigos paroquianos, especialmente a todas as pastorais e movimentos da nossa paróquia. Como ainda não podemos fazer todas as reuniões presenciais, eu estou fazendo esse vídeo hoje para repassar para todas as pastorais algumas orientações importantes para que as nossas ações evangelizadoras estejam sempre de acordo com o que orienta a nossa igreja, a nossa paróquia do Divino Espírito Santo. Primeiramente, agradecer a participação, o serviço ministerial de cada um de vocês em cada pastoral ou movimento. Uma igreja viva e dinâmica é uma igreja que tem muitas pastorais e movimentos. E nossa paróquia está retornando aos poucos, nesta pandemia, as atividades presenciais. Mas hoje eu quero repassar, compartilhar com vocês, como pastor, na minha pessoa e na pessoa do diácono Eufran, algumas orientações para todas as pastorais. É importante que todos escutem, porque muitas informações servem para todos os agentes de pastorais. Algumas são específicas, mas é importante que você conheça qual é a missão também das outras pastorais da nossa igreja. Mas antes de tudo, eu queria começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu queria compartilhar primeiramente 3 textos bíblicos que aprofundam a nossa missão. A missão de pastorear uma paróquia, uma comunidade, de cuidar das pessoas. O primeiro texto é de Mateus 28, 19 a 20, quando Jesus estava para voltar para a casa do Pai, ele chama os discípulos e os envia em missão. O texto diz o seguinte: toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Por isso, portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos hoje agente de pastoral, não é só porque nós quisemos ser. Antes, Deus nos chamou, Deus nos convidou e hoje Ele nos envia. O segundo texto está em João capítulo 10, versículo de 1 a 11. Jesus diz o seguinte: eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que somos nós. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O bom agente de pastoral conhece todos do seu grupo e conhece as pessoas que ele evangeliza. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele porque elas não conhecem a voz dos estranhos. O mais importante numa caminhada de igreja é a gente se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, maior é a ação evangelizadora. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes,
mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. Ou seja, a felicidade está quando a gente caminha com Jesus. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então a nossa missão é seguir o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca seguir somente o que nós pensamos ou o que nós queremos, mas o que Deus propõe na palavra. E o terceiro texto está em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. E diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, meus queridos, 3 textos aqui, eles justificam, solidificam a minha missão como pastor, junto com o diácono na nossa paróquia, e a missão de cada um de vocês, que são das pastorais e movimentos, né? Deus nos envia, ide, para a missão. Deus diz, seja bom pastor, como eu sou o bom pastor. Então, quando a gente cuida de uma pastoral, nós somos os pastores e as pessoas são as ovelhas. E no final, Jesus diz, seja sal e seja luz. Ou seja, seja uma pessoa que por onde você passar, você deixe para o outro a alegria, a paz, a sabedoria. Isso é a nossa missão como agente de pastoral em nossa paróquia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, nós vamos, eu vou partilhar algumas orientações para todas as pastorais. Algumas servem para todas, outras são específicas. Essas orientações não é para a gente criar confusão, achar que é coisa pesada, não. São orientações para que cada pastoral tenha uma ação evangelizadora mais rica, mais transparente e, sobretudo, mais de acordo com as orientações da nossa igreja, especialmente da nossa paróquia do Divino Espírito Santo. Como eu já estou na minha 5ª paróquia, aqui eu percebi, quando eu cheguei, que vocês não tinham esse costume tão forte de se encontrar, de receber as informações, as orientações do padre, Mas eu sempre gostei disso, porque é essa integração que faz com que a paróquia seja mais dinâmica. Mas isso requer de nós 2 coisas. Humildade, para a gente compreender que todo dia a gente pode aprender alguma coisa nova. Por mais que a gente tenha lido, por mais que a gente já tenha atuado na pastoral, mas tem sempre algo novo que a gente pode aprender. E é isso que eu quero colocar agora. Algumas coisas que eu já repeti e outras que eu vou colocar como novas. E depois, quando a gente voltar, retornar todos os encontros presenciais, aí nós vamos conversar com cada pastoral particularmente, tá certo?
Somos membros ativos das pastorais e movimentos. Pastoral, o nome já diz, vem de onde? De pastor. Para o Ceará a gente dizia pastorar. Pastorar o roçado o que era? Era ficar lá, não deixar que os passarinhos viessem comer as plantinhas que estavam nascendo, o milho, o feijão, o arroz. E é assim que faz um pastor. Ele cuida da sua pastoral. Ele cuida, né, de quem precisa ser cuidado. É uma missão linda, uma missão bonita. Cuida, ama, serve, aprende, né, para ensinar o outro. Primeiro nós somos discípulos. Primeiro nós somos ovelhas. Escutamos o que Jesus nos propõe. Depois a gente passa a ser pastor. Nunca vamos saber de tudo. E isso requer humildade de cada um de nós. Primeiro ponto, primeiro grupo que eu queria partilhar com vocês. Eu botei assim: SOS, texto dos homens. Né? Dentro dessa pandemia, um dos grupos que teve mais impacto de diminuição foi o texto dos homens. A gente retornou agora, antes da missa, agora retornamos para ser depois da missa, nas terças-feiras, e mesmo assim, o máximo que está ficando são 3 ou 4 homens para rezar o terço. E o terço, minha gente, é uma forma orante muito grande e muito forte da gente chegar a Jesus através de Nossa Senhora. Né? Rezar o terço é fazer uma viagem pela Bíblia em cada mistério que a gente reza. Então, o que eu queria propor para as pastorais e movimentos da nossa paróquia? Que pelo menos uma vez no mês, os homens de cada pastoral pudessem ir rezar o terço na terça-feira. Tipo assim, primeira terça-feira vão os homens do SCC, segunda terça-feira vão os homens do dízimo, terceira terça-feira vão os homens do acolhimento e da pastoral social, quarta sexta-feira vão os homens da liturgia, né, da coleta, e assim a gente vai ter toda terça-feira um pouquinho mais de homens e aumentando este grupo para rezar. Então eu vou colocar depois no grupo para ver qual é a sugestão de qual terça-feira cada pastoral pode ir rezar o terço com o grupo do terço dos homens. E assim nós vamos ajudar este grupo e nos ajudar também na nossa espiritualidade mariana, para que através de Maria cheguemos a Jesus. Né? A gente reza por nós e reza também pelas nossas famílias. Então, esta é a proposta, né? Vamos falar agora da pastoral do acolhimento. O que a gente poderia dizer hoje da pastoral do acolhimento? Um grande presente de Deus para a nossa paróquia neste tempo de pandemia. A pastoral do acolhimento começou bem no início, antes de começar a pandemia. E ela tem sido uma ação pastoral elogiada por todos os paroquianos, né? Pessoas que estavam com tempo sem vir à igreja, quando vêm, elas ficam encantadas com a organização, com a maneira como esta pastoral tem cuidado com os protocolos exigidos para a proteção nossa e de quem está ao nosso lado. Então, o acolhimento é esse presente que Deus nos deu nesse tempo de pandemia. Somos sinal vivo de Deus acolhendo cada pessoa. Por isso, quem é do acolhimento, mesmo estando de máscara, mas tem um sorriso nos olhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo à nossa igreja, sinta-se em casa. Muita gente não escuta isso em casa, não escuta isso no trabalho, não escuta isso em canto nenhum. E quando chega numa igreja e escuta isso de um paroquiano, se sente feliz. Eu já ouvi pessoas dizerem que passaram a vir às missas aqui por conta do acolhimento da paróquia.
né? Uma orientação para quem é do acolhimento. Não entre na tempestade de quem chega chateado e ferido. Porque sempre tem, em todo canto tem sempre alguém que vem querer fazer confusão, que vem querer se negar a seguir os protocolos. Mas por mais grosseiro que a pessoa seja, não entremos na tempestade dela. Damos as devidas orientações, como vocês fazem. Quando tem alguma coisa mais forte, manda um bilhetinho para mim, lá no presbitério, e no final eu repasso as orientações. Mas isso é importante, a gente não entrar na tempestade do outro, procurar estar bem. Quando eu não estiver muito bem, então que eu possa pedir alguém para me substituir, já que eu não estou bem para acolher. Eu preciso me refazer, né? Ter mais espiritualidade, tá certo? Deem sempre o melhor de vocês. E isso serve para todas as pastorais. Que a gente nunca dê só o que sobra, mas que a gente dê o melhor de nós mesmos para o ministério que a gente assume. Quando precisarem dizer não, porque às vezes é preciso dizer não, mas digam com carinho, né? Não digam com um tom forte. Mostrem que aquela pessoa está errada, mas mostre com carinho. Ajuda muito isso a pessoa a aceitar, tá bom? Amém? Vamos agora à liturgia, né, que é uma equipe também constante da nossa igreja. Primeiro, que eu quero também agradecer, né, a maneira como a pastoral da liturgia coordena todo esse trabalho, né, para a escolha dos leitores em cada missa, para que nunca tenha vazio ou um vácuo. Primeiro, compreender que você que é da liturgia, não é você que proclama a palavra de Deus. É Deus que fala por você. Isso é bonito. É como nós também. Quando nós proclamamos o evangelho, quando nós fazemos a homilia, não é o Reginaldo que está falando. É Jesus que está falando através de mim. Tanto é que às vezes eu escrevo algumas coisas na homilia, mas quando eu vou lá proclamar o evangelho, eu acabo nem olhando pelo que eu escrevi, porque Deus vai me suscitando, vai me dando novas ideias, novas informações para que eu compartilhe com a Assembleia, para que todos saiam da missa compreendendo o que Deus está propondo para a gente. Por isso que a proclamação de cada leitura tem que ser bem feita, né? O uso do microfone, quem tem a voz mais baixinha, coloque o microfone um pouquinho mais perto da boca, porque você está proclamando essa leitura, não é para você, é para toda uma assembleia que está dentro e fora da igreja. E se o som está baixinho, é porque a sua voz está precisando ser um pouco mais alta. Então procure se exercitar, né? Tá certo? Leia as leituras antes, leia em casa, e quando chegar na igreja, chegue mais cedo, vá lá no lecionário, na mesa da palavra, e leia a leitura lá no próprio local, para quando você subir, você saber onde está a leitura e ter mais segurança, né? Veja as palavras mais difíceis, né? Às vezes tem leituras que tem palavras difíceis, se a gente não olha, a gente acaba errando na hora da proclamação da palavra. Use bem o microfone para todos ouvirem bem, né? Chegue mais cedo. No dia que você está escalado para a liturgia, chegue mais cedo para você ficar ali rezando um pouquinho, se preparando, né? Há muitas paróquias por onde eu passei que tanto a pastoral da música, do acolhimento e da liturgia, eles fazem uma pequena oração antes de começar tudo. Reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, reza a oração do Divino Espírito Santo, para que Deus nos prepare para esta missão, né? Por isso que é importante chegar mais cedo quem vai servir. Anotem bem as intenções com clareza.
Porque quem coloca uma intenção, gente, é porque quer rezar por aquela pessoa. E se a gente troca o nome, diz o nome errado, então você deixou de ajudar aquela pessoa, tá certo? Então procure sempre colocar de maneira clara, tá certo? As anotações. Pede lá, eu tô fazendo uma live, fecha aí. Só um instantinho, viu, gente? Porque tá vendo um barulhinho aqui fora, eu vou pedir para se calarem, tá certo? Vamos agora, também ainda da liturgia. O último ponto. Precisamos dar oportunidades a novos membros para todas as pastorais, né? O único lugar no mundo que nunca fecha vagas é a igreja. Todas as pastorais devem estar sempre de coração e braços abertos para quê? Para acolher quem deseja servir. E nós estamos vivendo esse momento de volta às missas presenciais de forma muito maravilhosa. Muita gente chegando. Domingo agora, um rapaz chegou para mim e disse: padre, eu quero participar de uma pastoral, me apresente às pastorais. E ele escolheu a pastoral social. E eu já passei para o Max, para ver em qual grupo da pastoral social ele pode ficar. Então, tenhamos esse coração aberto para sempre acolher quem deseja participar, seja qual for a pastoral ou o movimento, tá certo, gente? Vamos agora à pastoral da música, né? Crescemos muito nesses anos em que eu estou aqui. Hoje são 9 ministérios que nós temos. E uma coisa que eu acho muito bonita, que praticamente a metade desses ministérios é feito de famílias. Marido, mulher, filhos, tocam, cantam. Isso é muito bonito, né? Então a gente teve um crescimento muito grande em todos os ministérios de música da nossa igreja, da nossa paróquia do Divino Espírito Santo. Precisamos sempre aprender mais e a servir em conjunto. Esse pontinho aqui é que eu queria destacar. Vamos procurar cantar mais em conjunto. Quando tem na música só uma pessoa que toca e uma pessoa que canta, se a pessoa que está cantando tiver um problema na garganta no meio da missa, não tem ninguém para ajudá-la. Por isso que no mínimo tinha que ser 2 pessoas cantando, tá certo? Ensaiar a missa antes, ler as leituras da missa da qual a gente vai celebrar, né? Tá certo? Atenção maior na escolha dos cânticos verdadeiramente litúrgico. E aqui eu quero novamente pedir: coloquem cantos litúrgicos. Não tem essa história de cânticos antigos. Os cantos da igreja são cânticos litúrgicos. Nem todos os cantos novos são cantos litúrgicos. Existem cantos na nossa igreja, olha, cânticos para as missas, cânticos próprios para adoração ao Santíssimo, cânticos para momentos de louvor, cânticos para momentos de oração, de grupos de oração, né? Então, a gente tem que saber colocar cada canto no seu devido lugar. Às vezes estão colocando o canto de adoração na hora do canto de comunhão, né? Então, é importante. Eu já passei essas orientações várias vezes no grupo da Pastoral da Música, né? E eu vou continuar, né, exigindo que a gente realmente siga o que a nossa igreja do Brasil nos orienta sobre a pastoral da música, né? Não precisamos todo domingo modificar todos os cânticos, tá certo? Não precisa, todo domingo eu canto um canto diferente. Não. Se nós estamos no tempo comum, então escolha os cantos próprios do tempo comum, né? Então, criatividade não é todo domingo botar um canto diferente. Criatividade é cantar bem e cantar o canto apropriadamente litúrgico. Canto de entrada, canto das oferendas, canto da comunhão, tá certo? No mesmo tempo litúrgico, tem vários cantos para cada tempo litúrgico. Então,
Ah, padre, mas eu conheço poucos cânticos. Gente, hoje tem o YouTube, você encontra muitos cânticos litúrgicos no YouTube. É só ir lá e procurar. E procure ensaiar, você que toca. Procure cantar, você que usa o microfone. Né? Abra o coração para aprender o novo e o que vocês chamam de antigo. Eu já não gosto dessa palavra antigo. Abra o coração para aprender os cânticos litúrgicos. Tem cântico litúrgico que eles não são novos. Por exemplo, a Semana Santa, geralmente são cânticos já de dezenas e centenas de anos, que são próprios para a Semana Santa. Né? Os ministérios existem não para dar um show na igreja, mas para motivar a assembleia a cantar. Não é fazer um show. Quando você perceber que a assembleia não está cantando com vocês, podem ter consciência de que tem algo errado. Quando o salmista canta um refrão e a assembleia não consegue cantar, fica calada, é uma resposta que ela está dando para a gente. Olha, esse refrão está muito difícil, não dá para a gente cantar. Então a gente tem que compreender que a nossa missão como Ministério de Música é cantar para ajudar a Assembleia a se sentir participante também da missa através dos cânticos, tá certo? Cantos de entrada, oferendas e comunhão são sempre cantos de linguagem comunitária. Canto de entrada porque está acolhendo todo mundo. Canto das oferendas, está todo mundo com o padre apresentando o pão e o vinho para serem consagrados. E cântico da comunhão são todas as pessoas que estão vindo para a comunhão. Então, não é só porque um canto tem a palavra comunhão que ele é de comunhão. Quando é que um canto de comunhão ele pode ser individual? Quando é Jesus falando, vejam, eu andei pelas vilas, né? Tem vários cânticos assim, eles são próprios de comunhão. Cantos de adoração não é canto de comunhão. Outra coisa importante, Ministério de Músicas. Fiquem atentos, não terminem o canto de comunhão enquanto todos os ministros não chegarem lá na capela do Santíssimo. Às vezes, o padre chega primeiro no altar, no presbitério, aí o grupo já termina o cântico e os ministros ainda estão lá fora distribuindo a Sagrada Comunhão. Então a gente tem que cantar e ficar atento a toda a assembleia, a tudo que está acontecendo. É como também na hora da coleta. A coleta só termina, né, quando percebe que está tudo ok, que já, todo mundo já fez a sua coleta e alguém já está trazendo de volta para o altar, né, o resultado da coleta. Então é muito importante essa relação entre Ministério de Música e Assembleia. Às vezes eu estou ali, tem um som alto demais, eu faço assim para baixar, eu faço assim, digo assim, baixa o violão, tá alto demais. As pessoas não olham, mas a Assembleia fica percebendo, e ela percebe e olha para vocês. Então é importante essa comunicação de olhar entre o Ministério de Música e o presidente da celebração. O que é importante para cada missa? Cada grupo passar para o presidente da celebração os cânticos que vão ser cantados. E no caso hoje eu quero reforçar isso. Durante esses 3 próximos meses eu quero que toda semana cada grupo me passe antes, se quiser pode passar no privado para não colocar no grupo, os cânticos que foram preparados para serem cantados. Porque aí eu vou, né, dar uma orientação maior quando o canto não é litúrgico, tá certo, gente? Né? Leiam as leituras antes de escolher os cânticos. Porque às vezes tem cântico litúrgico que é próprio para um evangelho, para a palavra que nós proclamamos. Mas lembrando, canto de entrada é canto de entrada. Canto de oferendas é canto de oferendas. Canto de comunhão é canto de comunhão. Canto de adoração ao Santíssimo é canto de adoração ao Santíssimo. Né? E outras são os cânticos que não se muda a letra. Ato penitencial, o santo, hino de louvor, né?
O Cordeiro de Deus não tem mudança de letra, gente. Muda-se a melodia. Isso é orientação do missal romano. Por isso, quando às vezes algum grupo inventa de colocar um canto do santo, do ato penitencial, que está totalmente fora da letra que tem que ser, eu não digo nada, mas eu rezo. Rezo o santo e rezo o ato penitencial. Outra coisa importante, nós estamos no Brasil, a nossa língua é o português. O único canto que a gente permite, porque o povo já sabe o que é em latim, é o Kyrie eleison, Cristo eleison, tá certo? Mas fora isso, gente, latim não. Cantemos em português para a Assembleia cantar com a gente. O Ministério de Música, ele motiva a Assembleia a participar. Escolham refrões salmistas. Escolham refrões fáceis para a Assembleia cantar. E baixem o volume do violão ou do teclado para que a voz do salmista seja mais alta do que o violão. Eu tenho pedido muito isso. E às vezes eu fico olhando enquanto o salmista está cantando, olhando lá para o músico para baixar e o músico não olha. Então, por favor, fiquem atentos a isso. Na hora do salmo, não pode ser o mesmo volume do canto de entrada, do hino de louvor. Por quê? Porque é só o salmista que vai cantar, é só uma pessoa. E não são duas pessoas. Quem deve cantar é o salmista. Se você não tem o dom de ser salmista, fique lá no grupo, cante no grupo. Porque a Assembleia, gente, a Assembleia também exige. A nossa paróquia está rica em ministério de música. Então, quando não tem algo bom, ela cobra. E ela cobra do padre. Então, se eu não tenho esse dom, eu fico lá com o grupo. Com o grupo eu posso cantar, tranquilo, né? Se não tem alguém para cantar o salmo, canta-se apenas o refrão e lê-se os estrofes, tá bom? A voz é sempre mais importante do que o instrumento musical, seja qual for a missa. O salmo é o centro das mensagens de todas as leituras. Não sei se vocês já perceberam, sempre nas minhas homilias eu destaco o salmo. Até começo com ele, porque o salmo ele é sempre uma resposta para a primeira leitura e para o evangelho. Então ele é o centro da liturgia da palavra. Por isso que o salmo tem que ser bem cantado, né? Bem dinamizado. Usem as melodias já existentes para os salmos, que são muito ricas. Se você pesquisar na CNBB, as melodias dos salmos, gente, tem inúmeras melodias. Não, eu vou criar. Às vezes cria-se uma melodia que o povo não consegue nem cantar. E até o salmista fica desafinado, porque não gravou o que criou. Então é importante a gente dar prioridade, a gente valorizar o que a igreja já tem. É uma riqueza, é uma tradição. Ato penitencial, hino de louvor, santo, não se muda as letras. Há muitas melodias diferentes para cada um deles. Então, usemos as melodias, mas não mudemos as letras, tá certo? Nada de canto em latim, a não ser o Kyrie eleison, como eu falei, né? O povo não sabe cantar em latim e nem entende o latim, né? Não é bom só um músico e um cantor, como eu já falei. Vamos nos motivar a sermos grupos de verdade, grupo de música, onde tem pelo menos, no mínimo, 2 cantores, que aí o grupo já fica mais seguro. Vamos aprender. Eu sei que isso parece novo para muitos de vocês, mas vamos abraçar esse novo. Vamos aprender a trabalhar mais em grupo, e isso serve para todas as pastorais, tá certo? Parabéns aos grupos de famílias. Eu nunca tinha pego uma paróquia com ministério de música com a família inteira. E aqui acho que são 5 ou 6 grupos dessa forma. Muito bonito. Eu fico feliz por isso.
Ao cantarem, não precisam ficar dizendo palavras para o povo repetir ou para o povo cantar. Cante, somente cante. Se você deseja que o povo cante, diminua a voz no microfone e o povo percebe que é a vez deles. Não precisa dizer, agora é vocês, agora é com vocês. Diga a palavra para o povo cantar. Isso não existe, isto não é litúrgico, tá certo? Cantem e vejam a hora que dá para o povo assumir a música. Tipo o refrão, que é o que o pessoal mais aprende, né? Vamos fazer logo uma oficina para cada grupo aprender a montar o seu repertório para o data show. Como nós não temos ainda a Pascom, ainda está engateando bem pouquinho, então o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma oficina com todos os ministérios de música e cada ministério vai aprender a fazer no data show o seu repertório de música. E a gente arranja alguém pelo menos só para colocar lá na parede para o povo poder cantar também com a gente, tá certo? Mas antes eu preciso saber se os cânticos são realmente litúrgicos, né? Isso é missão do pastor. Eu sempre valorizei a liturgia, sempre acompanhei liturgia, Ministério de Música, MESC, acolhimento, pastoral social, porque são os grupos que estão assim mais à frente, né, de toda a igreja. Vamos agora aos nossos catequistas. Primeiro, parabenizar pela festa de domingo, a investidura dos catequistas. Foi muito bonita, como também sábado foi a investidura do MESC, né? Então, parabéns pela investidura. Quando começarem, só orientem aos seus catequizandos o que a igreja realmente propõe e não o que grupo de oração propõe. Porque às vezes a gente confunde, pensa que o grupo de catequese é um grupo de oração. Não é um grupo de oração, porque a catequese ela tem que dar todas as informações da vida da igreja, especialmente a liturgia, porque é da liturgia que nasce a nossa espiritualidade. Por isso que a nova forma de catequese agora vai estar sempre ligada à missa, porque é na missa que se conclui o encontro de catequese. Procurem conhecer seus catequizandos para saber melhor o que dizer e como ajudar. Onde é que o meu catequizando mora? O que ele faz? Como é um pouco da vida dele? Às vezes o catequista precisa conversar com um catequizando ou outro que não está bem. Porque às vezes o catequizando vem para a missa, gente, para a catequese, ele vem quase, chorando, ferido, machucado. E precisaria ouvir alguma coisa que o motivasse. E se nós catequistas conhecemos os nossos catequizandos, a gente vai saber quando alguém não está bem, depois a gente procura conversar. Isso é uma forma perfeita de catequese, né? E ações em grupos, sempre ações em grupos, né? É importante que a gente entenda que para cada catequese tenha não só um catequista, tem 2 ou 3 para se prepararem melhor e o encontro ser um encontro mais festivo e motivador para o catequizando ficar sempre querendo vir, tá bom? São poucas as orientações que estamos recomeçando agora com a coordenação do diácono Eufran. Vamos agora ao texto dos homens mais uma vez. Sendo a opção a missa, não precisam rezar depois da missa, quando forem rezar o terço, fazer ato penitencial, fazer evangelho, fazer homilia. Se já teve a missa, vamos usar as devidas orientações dadas pela igreja. E aqui eu peço ao texto dos homens, porque muitos homens também já se afastaram porque chegaram aqui e demorava muito o texto dos homens. Então vamos usar o que o livrinho orienta, como rezar o texto dos homens, tá certo? Se demoramos muito, homens desistem. Peço aos homens das pastorais, como eu já falei antes, que possam ir uma vez ao mês para fortalecer o grupo. E a nós também, porque nós precisamos rezar o texto, né? Pastoral social agora, o 9º. A paróquia se tornou mais solidária
com a pandemia, por incrível que pareça, quando todo mundo, a maioria do povo, ficou desempregado, muito diminuíram o seu ganho, mas a nossa igreja, ao contrário, se tornou mais solidária. Nós passamos de 60 para hoje 145 famílias assistidas, né? Então isso é muito bom. É importante acolher pessoas novas que estão se prontificando a servir. As missas nas praças, né, devem ter sempre uma equipe da pastoral social para receber os alimentos, guardá-los, como também na igreja, em cada missa. Então é importante que todos da pastoral social procurem estar numa equipe, né, para poder a pastoral como um todo funcionar, tá certo? Mas é uma riqueza que tem sido para nós. E agora estamos já começando a criar aquele grupo que eu falei de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos, para a gente começar a ajudar também a cabecinha das pessoas, às vezes até a nossa que precisa, porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos seres humanos, tem dia que a gente não está bem também. Nós não somos só pastores, tem hora que nós somos ovelhas e precisamos também ser discípulos, né? Então, domingo tivemos o primeiro encontro, mas aos poucos a gente vai repassando para vocês, tá bom? É mais um aspecto da pastoral social da nossa paróquia. Pastoral do dízimo agora. Atender e agradecer cada fiel que chega na secretaria com suas colaborações. Nunca usemos como se fosse uma empresa, mas a igreja é uma casa da comunhão. Então, quando a pessoa entra para devolver o seu dízimo, dar uma colaboração, no caso agora para os arcanjos, agradeçamos, né, pela colaboração, parabenizemos a pessoa, dizer o quanto a nossa igreja é feliz, né, pela participação dela, tá certo? Atenção para as novas doações, para os arcanjos, né? Então, a nova campanha agora é para a gente começar a construir a Capela dos Arcanjos. E também vamos tentar, pastoral do dízimo, colocar em cada equipe mais uma pessoa, para que cada equipe tenha 3 pessoas em cada missa, para facilitar o atendimento, para melhorar a forma de atender e agilizar também o atendimento. Vamos tentar ver isso aos poucos, tá certo? Vamos agora a também a nova pastoral, que é a pastoral da coleta. Atentos às orientações de alguém da liturgia que coordena. É importante, né? A coleta é um ministério tão importante como qualquer outra pastoral, né? Tá certo? Na conclusão da missa, devemos vir para fazer a venha e ir para a sacristia, para lá a gente concluir tudo. E eu aproveito a ocasião para dizer para a pastoral do acolhimento, que também venha para fazer a venha e a gente concluir lá dentro da sacristia a Santa Missa. Liturgia, mesque, coroinhas, acolhimento e coleta. Fiquem atentos ao passarem em cada banco ou na praça para receber a coleta. Às vezes eu percebo que alguns agentes vão passando assim, de cabeça abaixo, não olha. Você tem que olhar para saber quais são as pessoas que estão se preparando para fazer a sua coleta. Você não está ali averiguando, fiscalizando, não. Mas é o olhar de Deus para saber onde é que tem, quem é que está se preparando para fazer a sua doação. Se você fica de cabeça baixa, você passa de um banco para o outro, passa por uma cadeira, por uma pessoa que ia fazer a doação e não fez porque você acabou não olhando. Então o olhar tem que estar atento, é o olhar de Deus, tá certo? Quem está se preparando para fazer a sua doação? Nada de fechar os olhos ou se apresentar como se tivesse com vergonha. É missão, é pastoral. A coleta é um ministério pastoral, tá certo? Vamos agora para o MESC. Também parabéns a todos os novos ministros da Eucaristia e os veteranos que receberam a investidura na grande festa de sábado à noite.
Parabéns pela investidura. Bem-vindos os novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Quando você não tem coroinhas para servir no altar, um dos ministros deve subir para levar lá para a mesa eucarística, na sequência, as âmbulas, o cálice, água e vinho e o lavabo, né? Então, mesmo quando o diácono está servindo lá com a gente, tem que ter um coroinha ou um ministro lá no altar, que é o diácono que prepara o altar, a mesa eucarística para as oferendas, tá certo? E o padre é que vai fazer as orações de apresentação, tá certo? Mesmo quando o diácono estiver, tem que ter alguém para levar as coisas da credência para a mesa eucarística. Coroinhas, nós não vamos falar muita coisa, porque nós estamos retornando aos poucos, né? Estamos recomeçando com os antigos e logo mais nós vamos começar um curso de coroinhas para novos coroinhas, tá certo? Agora, para finalizar, orientações para todas as pastorais, para todos nós. Primeiro, quando vocês não estiverem na escala para a missa, seja em que pastoral for, venha participar da missa como fiel. Eu percebo que alguns agentes pastoral, quando não estão escalados para o MESC, para a liturgia, para a música, para a coleta, para o acolhimento, para a pastoral social, a pessoa não vem para a missa. A pastoral existe para você servir, mas a missa existe para você participar toda semana, tá certo? Então procurem participar. Eu sinto muita falta de muitos agentes de pastoral que não aparecem na missa quando não estão servindo, né? Tá certo? Estejam atualizados com as informações da paróquia, porque o povo procura muito vocês, porque sabe que vocês estão mais engajados, estão mais próximos do padre, do diácono. Então é importante que vocês também estejam atualizados com todas as informações da paróquia, tá certo? Nas quintas-feiras é o dia da missa com adoração e bênção do Santíssimo. É outro dia que eu digo que esse dia é o alicerce espiritual da vida da nossa paróquia. E é outro dia, claro, alguns não podem vir por conta do trabalho. Isso aí é justificável. Mas outros eu não vejo nas missas de quinta-feira. Vamos priorizar todas as pastorais, as missas das quintas-feiras, porque é o dia em que Deus nos fortalece, nos dando a bênção para sermos mais discípulos, mais missionários, mais pastores, mais pastoralistas, né? Tá certo? Quando você não estiver bem, e aqui é uma palavra minha mesmo, porque nem todo dia a gente está totalmente bem, totalmente feliz. Há dias na vida que a gente está passando por uma dificuldade, está com uma ferida no coração, na alma. Quando você não estiver bem, peça alguém para lhe substituir na pastoral, para você não fazer por obrigação. Aí você vem para a missa para participar, para melhorar a sua espiritualidade, para você ficar bem consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Isso não é um problema, porque nós somos humanos. Há dias que a gente pode não estar bem. Isso faz parte da nossa vida, né? A vida não é eterna lua de mel. Tem dificuldades, tem desafios. E cada um deve procurar ir superando esses desafios e buscar ajuda. E aqui nós existimos, nós como pastores, eu e o diácono, também para isso, para a gente conversar, para ver como é que você está, o que está precisando, tá bom? Nunca hajamos como profissionais do sagrado. A pastoral não é um trabalho profissional. A pastoral é uma entrega, é uma doação, né? É a gente dar o melhor de nós mesmos para o outro. Então, só pense nisso. Seja qual for a sua pastoral ou movimento, pense assim, tá certo? Nós somos servos do Senhor, por isso acolham com carinho a orientação dos vossos pastores.
esse indigno servo, Padre Reginaldo, e o nosso diácono Eufrão. Outro convite, você que é agente de pastoral, seja dizimista na paróquia também. Né? A gente percebe que a grande maioria dos agentes de pastoral não são dizimistas. E isso me deixa um pouco triste, porque a pessoa acha que, bom, já sou da pastoral, não preciso ser dizimista. O dízimo é uma atitude de gratidão a Deus e uma atitude de compromisso com a nossa paróquia. E dízimo é na paróquia. Dom Luiz, Dom José sempre já disseram isso. Comunidades novas não têm dízimo. O dízimo, ele é entregue na paróquia. O que você entrega numa comunidade nova é uma ajuda. Lá não é tido como dízimo, oficialmente, canonicamente pela nossa igreja, tá certo? Então, procure também ser dizimista. Movimentos, legionárias, apostolado da oração, mãe rainha, terço das mulheres. Vamos priorizar, gente. Eu queria que esses movimentos priorizassem as missas da primeira sexta-feira de cada mês, as missas do dia 13 e as missas do dia 18 da Mãe Rainha. Porque eu percebo que muitos participantes desses movimentos não aparecem na igreja nesses dias fortes dedicados a vocês. Então vamos tentar priorizar, né? Primeira sexta-feira, dia 13 e dia 18. E agora que toda sexta-feira vai ter a celebração da palavra e logo a criação do grupo de oração. Então quem quiser se aprofundar na sua espiritualidade, vai estar aí mais uma oportunidade para a gente crescer na espiritualidade. E depois, cada vez mais, ficar engajado nas pastorais. Cada coordenador de grupos da Mãe Rainha, da Legião de Maria, do Apostolado, procure motivar os membros do seu grupo para retornarem às missas presenciais. Às vezes vão para bancos, vão para feiras, para supermercados, que tem muita aglomeração perigosa e não vem para a igreja. Já está na hora da gente voltar. E Deus espera por todos nós. Né? E para finalizar, sobre decoração da nossa igreja. Nós não temos um decorador fixo na nossa igreja. Mas eu queria pedir hoje uma coisa. Mantenhamos o nosso presbitério com a simplicidade e a beleza própria que ele tem. Não precisamos encher lá em cima do presbitério de mesa, de toalha, de muitas coisas, gente. Porque isso tira a visão prioritária que a gente deve ter quando está na missa. Que o que é? A mesa eucarística e a mesa da palavra. É onde Deus fala e onde Jesus se faz presente na Eucaristia. Então vamos tentar, né, simplificar um pouco mais as decorações, tá certo? Muitos acessórios lá em cima tiram a missão prioritária, que é a mesa eucarística e a mesa da palavra. Depois, quando a gente puder retornar de verdade os encontros presenciais, nós vamos ter esses encontros de novo com cada pastoral. Por enquanto, vamos ficar nos comunicando aqui pelo canal do YouTube e também pelos grupos do WhatsApp. E aqui um pedido para os grupos do WhatsApp de cada pastoral. Gente, procure cada grupo só postar as informações próprias do grupo. Porque às vezes coloca-se um monte de coisas que não são próprias para o grupo e a gente acaba não vendo o que é mais importante, o que é prioritário. Quero agradecer a Deus, nosso Pai, e a nossa Mãe Santíssima, por estar servindo aqui nesta paróquia, por cada um de vocês que colocam suas vidas também a serviço da nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos santifique, que Deus nos unja cada vez mais para sermos, primeiramente, bons discípulos, que escutam a palavra de Deus, deixam a palavra entrar no coração e essa palavra vai ser proclamada na ação pastoral de cada grupo, de cada pastoral e de cada movimento da nossa paróquia.
Por isso também rezemos agora, para finalizar, uma Ave Maria, né, para que Nossa Senhora interceda sempre por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O único grupo que eu não coloquei aqui é o grupo do ECC, porque nós temos no momento somente a equipe dirigente, que está se preparando para no próximo ano a gente, se Deus quiser, fazer o primeiro encontro de casais com Cristo, né? Mas vamos começar já nessa primeira sexta-feira do mês a pastoral familiar, a preparação. E aí, para a pastoral familiar, eu sugiro que pelo menos 3 pessoas de cada pastoral participe dessa capacitação que vai ficar acontecendo todo mês, a cada primeira sexta-feira do mês, tá certo? E no próximo ano, se Deus quiser, a gente vai ter o encontro do ECC e, se Deus quiser, também o primeiro encontro do EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, que são 2 grupos importantes e que nos ajudam muito na evangelização da nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amigos.